Diz a palavra do Senhor: pode uma mãe esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça, eu todavia não esquecerei de ti. Eis que na palma da minha mão te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Podeis assentar em nome de Jesus. Tem muita gente que lê esse texto, principalmente o início aqui desse versículo de número 15. Ele não entende muitas das vezes o que está falando. Aqui o profeta, o escritor, ele está fazendo uma pergunta, né? Ele está falando: pode uma mãe esquecer do filho? Né? Ele está fazendo uma pergunta. E depois ele responde lá na frente dizendo: acontece, pode ser que é o que venha acontecer. Todavia, o Senhor jamais esquecerá de nós, né? E é nisso que eu quero focar nessa noite, porque a gente fala que o carinho, o amor materno seria o amor o sentimento mais próximo, está longe de ser igual, mas o mais próximo de Deus, do amor de Deus para conosco, né? Seria o mais próximo, porque o amor fraternal em relação ao amor ágape, que é o amor de Deus para conosco. E eu quero falar nessa noite um pouquinho do cuidado de Deus para com a minha e para com a sua vida. Imagina se uma mãe, se um pai tem o prazer e o cuidado de cuidar do filho. Imagina quão grande é o cuidado de Deus para a minha e para a sua vida. E muitas das vezes não somos gratos a isso. Muitas das vezes não agradecemos a Deus por esse cuidado. Muitas das vezes não valorizamos esse cuidado de Deus. E como assim, pastor? Não somos gratos, irmãos. Não dedicamos o tempo adequado a Deus. Isso aí eu não vou nem questionar, nem entrar nesse assunto. Porque se nós olharmos para as nossas vidas, o que Deus tem feito por nós, o que Deus faz por cada um de nós, e o nosso tempo que dedicamos a Deus e a sua obra, é o mínimo que podemos. Nós temos tempo para tudo e para todas as coisas. Para Deus, se sobrar alguma coisa. Na maioria das vezes é assim que funciona, irmãos. E nós podíamos começar a pensar e melhorar essas atitudes. Por quê? Porque é Deus quem tem cuidado de nós. Irmãos, veja a situação que o mundo, né? Não ia dizer o nosso país, mas o mundo está vivendo, o caos que o mundo se encontra nesses dias. A situação que estamos passando. Mas Deus tem cuidado de cada um de nós. Eu, particularmente, há alguns dias atrás, alguns irmãos até já sabem, eu estava desempregado. Aí, troquei o carro nesse carro que eu estou com ele ali, e comecei a trabalhar como motorista de aplicativo, porque eu precisava de uma renda, que não tinha de onde eu tirar. Aí estava as coisas funcionando, estava dando certo. De repente, chega a pandemia. Não tinha passageiro para transportar. Não saía nem para a rua, fiquei 2 semanas. Irmãos, pense, primeiro que eu não sei ficar parado. Segundo, a situação vai ficando difícil, porque você começa a ver os boletos, as contas, as dificuldades chegando. Falei, Jesus, e agora? E eu quando eu estava parado, mandei currículo, fiz até entrevistas.
E no meio do caos, no meio da pandemia, no momento em que todas as empresas estão mandando as pessoas para casa, algumas pagando salários de pessoas em casa, outras dispensando porque não tem condições. Eu recebo um telefonema, você ainda está interessado na vaga? Eu falo, claro. Então pode vir, trazer a sua documentação que a vaga é sua. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No dia seguinte, irmãos, ele falou para ir depois das 8, 7h30, eu estava na porta da empresa. Levei a documentação, no dia seguinte ele pediu para mim ir lá fazer entrevista. Levei a documentação na sexta. Na segunda fui fazer entrevista. Fiz a entrevista, no dia seguinte comecei a trabalhar. E estou trabalhando, irmãos, para a glória do nome do Senhor Jesus. Até eu estava falando para os irmãos que vocês vão me ver aqui uma semana sim e outra não. Porque agora entramos, por causa da situação, estamos no horário de 12/36. O meu horário normal é das 22 às 6 por 2. Porém, nesse período aí, a gente está fazendo 12/36. Eu trabalho um dia, folgo um dia. E aí, quando a gente trabalha assim, uma semana, a sua folga é os dias pares. A outra semana, a sua folga é os dias ímpares. Então, a semana passada eu não pude vir nem na quinta, nem na sexta, nem no domingo. Essa semana não vim na sexta, mas não foi porque estava trabalhando, foi por outro motivo. Mas posso estar nos 2 dias. Na próxima semana, infelizmente, vai ser ceia. Felizmente, vai ser ceia. Infelizmente, eu não vou estar, dependendo do horário que for os cultos, porque eu entro às 6 horas. Então, saio de casa às 5h15, no máximo 5h20. Então, mas eu glorifico e exalto o nome do Senhor. Eu sou grato, porque Deus tem cuidado. E eu tenho certeza que não é diferente na sua vida, meu irmão. Eu tenho certeza que não é diferente na sua vida, minha irmã. Porque Deus cuida daqueles que Ele tem escolhido. Daqueles que Ele tem separado. E tem capacitado para uma obra. Deus não vai te deixar desamparado. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Salmo de número 32, e no verso de número 8, a palavra de Deus diz assim, ó. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Deus nos instrui, Deus nos capacita, Deus nos orienta e Deus nos guia no caminho que devemos seguir. Deus prepara tudo na nossa vida. O que muitas das vezes nos confundimos é que nós queremos tudo para ontem. Nós não queremos esperar. E a palavra é bem clara e dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. O salmista ali, ele não está dizendo que Deus não fez, ele está dizendo, eu esperei. Eu passei por um período de espera, mas Ele me ouviu, Ele me atendeu, Ele me supriu, Ele me sustentou, Ele cuidou de mim, Ele zelou da minha família, porque Deus é fiel. Deus tem um cuidado especial por cada um de nós. Deus tem nos preparado para enfrentar as dificuldades. Deus tem aberto os nossos olhos para enxergarmos o que está acontecendo. Só ainda não entendeu quem não está atento à palavra e à vontade do Deus Todo-Poderoso. Quem tem um conhecimento, quem está acompanhando a palavra de Deus, quem está estudando a palavra de Deus, quem está vivendo a palavra de Deus, já entendeu o que está acontecendo na terra. E é isso que nós precisamos entender. Deus está requerendo um pouco mais de aproximação com Ele.
Deus está exigindo de alguma maneira que cheguemos mais a Ele. O povo de Deus, os escolhidos do Senhor, que é o povo judeu, a gente sabe na história bíblica, depois nós entramos como os agregados, para a glória do nome de Jesus, porque eles mesmos rejeitaram. Então, deu-nos os direitos de sermos feitos filhos de Deus. Quando o povo de Deus, você vai olhar lá no Velho Testamento e vai observar, quando o povo de Deus começava a desviar a sua atenção, o seu propósito, a sua direção, Deus montava uma estratégia, Deus preparava uma situação para trazer o povo para si. O povo voltava, Deus sanava, Deus curava, Deus abençoava e concedia a vitória. O povo se afastava, se distanciava, Deus trazia para si. E assim sempre foi, e não é diferente no dia de hoje. A palavra de Deus diz em 2 Crônicas 7,14, trecho conhecido de todos: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, os irmãos conhecem já a história, se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você quer que o seu país, que o mundo alcance a cura, seja sarado? É necessário que cheguemos mais perto do Senhor. Já foi dito aqui várias vezes, eu mesmo já ouvi, nos carnavais, essas paradas gays que aparecem aí, o escárnio que tem feito com o nome do Senhor, irmãos. Deus não tem por inocente o culpado. Se você é um ignorante, se você não conhece, se você não sabe o que está fazendo, Deus não leva em conta, a sua palavra diz. Mas a partir do momento que você tem consciência daquilo que você está fazendo, Deus não tem por inocente. E há um preço a ser pago. Ah, mas Deus é bom, Deus é fiel, Deus é misericordioso. Sim! E se Ele não fosse, Ele exterminava tudo e todos de uma vez só. Mas a palavra de Deus, ela diz que por causa... Certa vez, Deus foi falar com um dos seus servos, pessoalmente, e disse assim: eu vou destruir aquele lugar. E o servo do Senhor disse: Senhor, mas se tiver 50 justos lá, falou: não, eu não destruo. Mas se só tiver 40, também não destruo. E se só tiver 30, não vou destruir. E 20, também não. E 10, também não. E 5, também não destruo. Mas não tinha nem 5. Então Deus fez o quê? Tirou o que tinha e destruiu o resto. Você sabe por que esse mundo não foi destruído ainda, meu irmão e minha irmã? Você sabe por que ainda não aconteceu a catástrofe final? Porque eu e você ainda estamos de pé. E porque Deus ainda tem cuidado. E porque ainda tem alguém da minha e da sua família que Deus quer resgatar, que Deus quer trazer. E muitas das vezes é necessário que nos aproximemos mais do Senhor e agradecemos a Ele pelo seu cuidado. Ferramenta Ele tem nos dado. Capacidade Ele tem nos dado. Mas é necessário nos aproximarmos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Anotei aqui porque senão a cabeça já não funciona 100% mais. Capítulo 13, versículo 6. Hoje eu trouxe o meu assistente. E assim
com confiança, ouvíssemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Tendo o cuidado e o zelo de Deus, não precisamos nos preocupar. Não precisamos nos atemorizar. Não precisamos ter medo. O próprio Deus fala em Josué, não estava no script, mas se o Espírito Santo está falando, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais lhe dar. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Ah, como eu sei que eu estou fazendo a coisa certa. Como eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus. Está aqui. É só não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Tome o cuidado de fazer tudo que Deus te ordenou. Anda na presença do Senhor diligentemente, porque Ele vai fazer prosperar o teu caminho. Ele vai fazer você vencer. Ele vai fazer você alcançar a sua vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Para encerrar, as ferramentas de Deus para mim e a sua vida, para cuidar, como cuidado de nós. Deus tem nos dado as suas ferramentas e nós temos que usá-las. Efésios 6, verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. O inimigo nos afronta. O inimigo nos enfrenta dia a dia. As dificuldades e os problemas, não pense que porque você aceitou Jesus acabou, não. Eu ainda vou mais além. Tem hora que eles dobram. Eu sou inclusive contra a teologia de que diz que você levantou as mãos e aceitou Jesus, os problemas acabaram. Eu costumo falar o seguinte: uma pessoa que tem uma mentalidade dessa, ele nunca leu a Bíblia. Porque a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, todos os servos fiéis de Deus, por incrível que pareça, foram vencedores, alcançaram altos escalões, mas sofreram muito mais que os outros. Porque a luta é grande. O inimigo se levanta contra as nossas vidas dia a dia. É um leão num dia e um urso no outro. Não pense que as dificuldades vão cessar, até porque o próprio mestre disse: no mundo, enquanto você estiver aqui, você vai ter aflição. Mas tenha bom ânimo.
Porque o mundo eu já venci. Então você vai chegar lá. O salmista também escreveu: muitas são as aflições dos justos, mas Deus os livra de todas. As dificuldades são grandes, irmãos. Os problemas se aglomeram e crescem, vêm como gigantes sobre as nossas vidas. Mas não podemos esquecer, Deus está cuidando de nós. Ah, mas tem hora que parece que o céu está de bronze. Tem. Mas se não fosse o cuidado dele, estava muito pior. Tem hora que parece que quanto mais a gente ora, mais a luta aumenta. Sim, mas se a mão dele não tivesse estendida sobre a sua vida, o inimigo já tinha te consumido. As suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, diz a palavra de Deus. Eu quero fechar e finalizar a palavra nessa noite, dizendo: não seja ingrato. Seja mais grato, mais fiel a Deus, porque Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu lar, dos seus. Mas por que eu sofro tanto? Olha, se Ele não estivesse cuidando. Deus está cuidando de cada detalhe, irmãos. E no momento certo, você vai cantar o hino da vitória. Mas não esqueça, o tempo de Deus não é o nosso. O tempo de Deus é único, é exclusivo. Mas o cuidado dele e a mão dele está sobre as nossas vidas. E o nome dele está sendo glorificado na minha e na sua vida nessa noite. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade. Gostaria de pedir para os irmãos ficar sobre os seus pés, para fazermos mais uma oração, agradecendo a Deus por mais esse domingo, por mais esse culto. E eu quero nessa oração, não precisa você sair do seu lugar, mas eu quero estender essa oração a todas as mães, porque muitas que geraram não valorizaram, mas muitas que não tiveram a oportunidade de gerar, são mais mães do que às vezes algumas que geraram, né? Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, pela oportunidade linda e maravilhosa que o Senhor preparou para nós nessa noite. Oportunidade essa, Senhor, de falar da tua palavra. Oportunidade do teu filho, da tua filha, de ouvir essa palavra, Senhor, que veio ao seu encontro, veio encontro ao coração necessitado, Senhor. Veio trazendo, Senhor, um alento, um alívio, uma tranquilidade, um conforto, em saber que o Senhor está cuidando de cada um deles. Pai, eu quero também estender essa oração a todas as mães na face da terra, Senhor. Aquelas, meu Pai, que geraram, aquelas que tiveram um período de gestação, deram à luz a seus filhos, seja um ou seja mais, mas também aquelas, Pai, que têm seus filhos espirituais, tem aqueles filhos adotivos, tem aquelas que têm dentro de si aquele coração de mãezona, de que quer abraçar o mundo, de que quer cuidar do mundo. Se pudesse, cuidaria de todos. Ah, Senhor, alcança, Senhor, meu Deus, nessa noite. Visita, Senhor, as mães de todo o Brasil, de todo esse mundo, Senhor.
Algumas delas que estão passando tantas dificuldades, necessidades. Outras sofrem em ver os seus filhos em caminhos tortuosos. Outras sofrem, Senhor, por ter seus filhos distantes dos seus olhos. Pai, em nome de Jesus, visita nessa noite. Traz um conforto, um consolo a seus corações. Abençoa, Pai, de uma forma tremenda e poderosa. Pai, eu sou grato a Ti pela vida do Teu filho, da Tua filha, que nessa noite saiu do seu lar para estar aqui conosco, Senhor, louvando o Teu santo nome. Pai, abençoa, dá uma semana de bênção, uma semana de vitória. Senhor, venha repreender, Senhor, o mal sobre as nossas vidas. Venha, Senhor, repreender a fúria do maligno, as obras contrárias. Venha repreender, Senhor, meu Deus, o homem sanguinário, meu Deus, o homem colérico, aqueles que entram, Senhor, na nossa frente para nos ofender, nos machucar, mas o Senhor possa estender tuas mãos e continuar cuidando do teu povo, do teu filho, das tuas filhas, Pai. É o que eu te peço nessa noite, e grato eu já te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém.